Bem-vindos ao canal Hercólogos Now Mosmon. Aqui quem fala é o astrônomo Rudimar, da região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Bom pessoal, temos aqui na nossa frente um desenho do Sistema Solar, identificando o que nós estamos vendo aqui então. Essa parte escura, Earth, certo? É o que sobrou da construção de tudo isso aqui, tá certo? Temos a Terra aqui, temos o espaço do Sistema Solar externo e o espaço do Sistema Solar interno. Interno é da Terra até o Sol, externo é da Terra até Plutão, ou a borda aqui da nuvem de Earth, certo? Então, identificado o mapa, as trajetórias orbitais dos planetas Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Os de dentro não dá para ver, né? Tem Mercúrio e Vênus, mas tudo bem. Do sistema solar interno. Então, temos aqui um risco, que é uma trajetória imaginária, de tal ponto a tal ponto, ou seja, da borda do sistema solar até o Sol. Essa é um trajeto imaginário. Por exemplo, eu vou de um lugar a outro lugar. Tá, então eu imaginei, eu vou para aquele lugar lá, para norte, para sul e tal. Então ele tem nesse sentido. Só que para eu chegar num lugar tem as estradas, tem o zigue-zague das estradas. Então ele vai fazer isso através de órbitas. Perfeito? Então identificamos o sistema solar, o limite dele, esse é o fim dele. E temos os planetas e uma data aqui, ó, 2016, quando primeiras fotos eu tirei do sistema inteiro. Desculpa aí, pessoal. Bateu aqui. Pronto. Primeiras fotos, 2016. E a partir dessas fotos eu comecei a montar este quebra-cabeça. Descobri então que ele era um planeta cometa. O astrônomo Munhoz Ferrada falou, descobriu e provou. Ele é um planeta cometa. E realmente ele é um planeta cometa. Aqui no sistema solar ele é um planeta com caudas, duas caudas. Então está aqui ele, ó, certo? Na entrada, quando ele entrou em 1968. Por que eu achei esta data? Por várias razões. Vamos voltar ao tempo. Então, pelo ano 2000, mais ou menos, começou a construção de telescópios no Polo Sul. Imagina a infraestrutura para construir telescópios no Polo Sul. É uma coisa absurda, né? Mas foram construídos. Voltando antes um pouco, em 1983 houve lançamento do telescópio infravermelho satelital. Era uma sonda telescópio infravermelho chamado IRAS. Em 83, gente. 1983. Bom, se ele foi lançado em 83, o início deste trabalho, deste empreendimento, foi em 1977. Por quê? Porque reuniu vários países, um projeto, custos. Imaginar toda essa operação para que no espaço tu tirasse foto do sistema que estava entrando, que é um sistema planetário. 8 planetas e 2 luas, se não for mais, gente. Porque tem muito material que vem com ele. Bom, então em 77 firmou-se esse consórcio Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Irlanda e enfim, e um outro país aí, ó. Tudo bem. Então, para começar esse consórcio, tem que haver tratativas antes. Tem que ter um objetivo. Então, foi antes da década de 70, porque até tu reunir condições e planejar uma operação dessa envergadura, e na década de 70, com outras tecnologias, que não é a que nós temos hoje, era muito dispendioso. Então eu sabia que era na década de 60 que viram ele. Perfeito. Aí o que acontece? O Dino Graspedo, é realmente assim, ele em 53, na circunstância dele lá em São Paulo, no interior, um funcionário da Caixa foi contactado por um comandante de uma nave de Ganymedes, a maior lua
de Júpiter, Ganimedes. Ela é maior que Mercúrio, certo? A Terra é 2,5 vezes maior que ela. É bem grande, é a maior lua natural do Sistema Solar. E aí, esse comandante dessa nave tem uma história longa. Quem quiser, acessa lá Dino Cráspedo, que ele vai falar toda a história. Coisas muito interessantes ele disse. Dentre essas coisas interessantes, sobre a destruição da civilização, sobre os lugares seguros, que nós vamos comentar, nós estamos comentando sobre isso no grupo, para sobreviver, né? Falou do Brasil, que é um lugar que vai ser preservado pela índole do povo brasileiro, que não é belicoso, porque os crimes estão sendo cometidos aterrorizantes pelo mundo afora, nós sabemos disso, né? Em 53, este comandante falou que em 15 anos entraria um corpo no sistema solar, que é Hercólobos. Então, 53 com 15, 1968, fechou. E este comandante também disse que o trajeto dele, como também falou o Munhoz Ferrada, e como eu deduzo pelos estudos de antropologia, de arqueologia, que as destruições acontecem em períodos. Então, o último período de destruição foi o dilúvio, em 13.200 anos, mas os sumérios falaram desse povo de um planeta que veio junto com outros planetas, que é o trajeto dessa estrela. O famoso Nibiru, que na minha opinião desta vez não estará aqui, ele estava há 6.666 anos atrás, os sumérios o viram, os Anunnakis estavam aqui, e aquela história toda, né? Então, e por que não aconteceu nada? Porque ele estava do outro lado do Sol, e a Terra desse lado, os dois acompanhando juntos. Então, a rota dele vem para o sistema solar, sai, vai para outro sistema solar e volta. Isso dura 6.600 anos. E a cada 2 voltas que ele dá, uma ele está do lado da Terra, aonde que ocorre a destruição da civilização. Certo? Então, por essas razões, eu entendi que 1968 foi a data que ele entrou. Então, isso fecha com a preocupação de ver o que era, porque perceberam em Plutão, pelos telescópios, em 68 perceberam que havia anomalias em Plutão e na borda da nuvem, muitas perturbações. E aí, ou vou antecipar, o seu campo magnético é tão grande que atinge todo o sistema solar. É muito potente. E ele alterou. Perceberam isso aqui na Terra. Opa! Aí começaram a pensar como acompanhar, porque não estava conseguindo. Ele estava vindo por baixo, certo? Ele não vem pelo lado e nem 90 graus. Ele vem no ângulo inclinado leve, de 30 graus mais ou menos. Por baixo, por trás do sistema. E aí, como não tinha como vê-lo, muito distante, começaram a pensar num telescópio, num satelital, infravermelho. Então, pensaram isso, acharam os técnicos, os países, o dinheiro. Começou em 77, o início do projeto. Ficou pronto e lançaram no início de 1983. Em dezembro de 83, conseguiram as primeiras fotos dele. Ele estava mais ou menos por aqui, certo? E tentaram mais fotos, não conseguiram. Por quê? Porque com satélite tu não tem muito recurso para acompanhar o movimento dele. Então, acabou o combustível do IRAS. E aí começou o projeto de telescópios no Polo Sul, em 2000. Imagina só, gente, construir telescópios gigantescos no Polo Sul. Imagina o tempo, o planejamento, engenharia e tudo num ambiente totalmente inóspito. Então, eles ficaram prontos aí por 2003, 2004, esses telescópios. Para quê? Para fotografar a passagem dele por baixo, pelo Polo Sul. Ele estava
cruzando por baixo da Terra e cruzando a linha dos planetas. E daí, dali para frente, ele começaria a ir por cima. Tá vendo aqui essas setinhas verdes, né? Aqui ele está por cima, certo? Do disco dos planetas. E aqui ele estava por baixo entrando. Então, desta forma, eles tiveram mais informações com os polos. Qual é a justificativa de colocar telescópios gigantes no Polo Sul? Achem uma razão razoável aí. Não tem, né? Está aí a razão. Então, quando eu comecei a tirar essas fotos, eu comecei a procurar todo esse entendimento. E esse entendimento é um resultado de anos de estudo e pesquisa, certo? Aí, em 2011, começou a aparecer a mancha no Sol, certo? Eu tenho provas disso e vou mostrar. As manchas no Sol, mas ele está indo para o Sol. Porque em 2016 eu peguei o sistema inteiro. Por quê? Porque ele estava tão longe, a 150 milhões da Terra, e eu com equipamentos, imagina, um ponto a 150 milhões de quilômetros. Mas peguei todo o sistema, planetas, luas e a anã marrom com as suas duas caudas. Então, ele fez o periélio e a partir daí eu comecei a acompanhá-lo todos os dias que era possível na visão do céu. É durante o dia que eu o acompanho e em direção ao Sol, quando tem condições climáticas. Então aqui tem um esquema, é o mesmo esquema, né? É a vista, estamos vendo de cima, né? Certo? Estamos vendo de cima, certo? E de frente, ou de cima ou de frente, né? Então essa parte mais escura é quando ele estava por baixo do sistema solar. Essa parte mais clara por cima. Eu só representei a Terra, aqui nesses pontos, que a Terra está acompanhando com ele. Eles travaram. Hercólobos e Terra estão travados juntos e andando juntos. Então aqui só tem a órbita do Hercólobos, do sistema planetário de uma estrela anã marrom. Quando passou por baixo da Terra, que eu falei ali, o que aconteceu? Ele começou aqui, passou por baixo da Terra e fixou. E começou a ir junto com a Terra, orbitando no seu disco orbital, e ele indo em direção ao Sol na sua trajetória helicoidal. Certo? E aqui? Então, nesses momentos aqui, começou a aparecer sombra, eclipse dele na Terra, porque está alinhado, sempre está alinhado. Por isso que eu sempre sei onde ele está. Da borda até aqui, levou 50 anos, mais ou menos, para sair, que agora ele está saindo, ele está a 50%, 60%, já fez o percurso em direção a nós, vai passar por nós, vai embora. No mesmo caminho que ele entrou, ele sai, certo? E vai levar mais 50 anos para sair. Então ele chegou em 1968 e vai embora em 2068. Ele sai do sistema solar lá na nuvem de Earth. Então, por que eu tenho um vasto material, 600, 700 gigabytes de fotos e filmagens desse sistema? Porque eu sempre estou fotografando e filmando da Terra em direção ao Sol. Quando dá alguma oportunidade de ângulo aqui, eu sempre estou fotografando o que aparece, porque ele está no meio do caminho. Isso eu expliquei muito bem já no vídeo 30, certo? Então agora já vamos caminhar para o final desse vídeo, que eu não quero me estender muito, né? Então a vista por cima, essa mais clara, por baixo mais escuro, certo? E agora nós vamos ver novamente aqui o quadro anterior em relação a ele. É isso aqui, ó. Certo? O que aconteceu aqui, ó? É um movimento helicoidal, um movimento de parafuso, gente, certo? Cônico, porque ele vai em direção ao Sol. Então iniciou aqui em 1968, quando ele chegou do outro sistema, fez a viagem dele de 6.600 anos e chegou aqui. Perfeito? E está entrando então. Vamos embora. E vai fazendo esse movimento aqui.
Ele é um helicoidal, cônico, num ângulo de 30 graus. Se víssemos por trás, seria isso. De lado, ele está entrando assim, gente, ó, por baixo assim. E vai até o Sol e volta. Perfeito? Se nós víssemos de cima, seria isso, ó. Isso é de cima. Então, a trajetória dele é por trás, por baixo, atravessa o disco solar e vai até o Sol e volta pelo mesmo caminho. Para ir 50 anos, mais ou menos, para voltar outros 50 anos. Não há colisões com planetas por causa disso. Ele está sempre embaixo ou em cima, nunca no disco solar. Entenderam por que não tem problema? Ele está agindo, ele emite eletromagnetismo agindo sobre todo o sistema solar. Ele, somado com luz de todos os planetas, está havendo uma acomodação no disco, no tecido planetário do sistema solar. Imagina isso aqui como um tecido. Tu faz um afundamento aqui, todo o tecido se adapta, certo? Então, imaginemos o Sol como um tecido, ou como teias de aranha naqueles emaranhados múltiplos, assim, de todas as direções. Mexe numa teia, mexe em tudo. Ele está mexendo em tudo, está saindo, vai destruir a nossa civilização, certo? E os planetas estão sofrendo com isso. Quando ele sair, vai ficar, a presença dele vai fazer falta e o sistema vai se acomodar novamente, porque o tecido repercute em tudo. Então, vai haver um distanciamento dos planetas em relação ao Sol. A Terra vai na altura de Marte, mais ou menos. Há especulações sobre isso, mas em 6 dias, uma semana, nós vamos ficar para cá, porque ele vai passar e vai influenciar na Terra, influenciando na Terra, influencia em Marte. Então todos vão progressivamente ser afastados. Plutão vai sumir de vez. Perfeito? Aí tem coisas espirituais falando de Plutão aí que não vão entrar no caso. E aí ele vai com o mesmo caminho na rota de saída. Aqui está a rota de saída por onde ele entrou. Ele entrou por aqui, sai por aqui. Perfeito? Então, outra curiosidade. Em 93, o filme Máscara mostrou um Sol. Sim, mostrou um Sol não. Mostrou um planeta iluminado. Porque não existe, boa observação agora, não existe um segundo Sol. Certo? O que existe são planetas iluminados. Não existe segundo Sol. E aí, nessa condição de planeta iluminado, o que acontece? A Terra está aqui. Nós estamos olhando um pôr do Sol. E ele está vindo aqui. Já sabemos o esquema. Então, os planetas estão orbitando assim, ó, nele. Tá? Um dos planetas passou acima do disco solar, o Sol iluminou e da Terra parece que ele está do lado. Não, está atrás. Perfeito? Então, até o ano de 2006, 2007, ele estava nessa condição, sempre atrás, sendo iluminado. A partir de que ele entrou aqui, ele começou a ser iluminado porque ele estava sendo iluminado no sistema solar externo. Aí ele começou a ser iluminado dentro do sistema solar interno, entre Terra e Sol. Aí não aparece ele cheio, aparece sempre uma parte só iluminada, que isso eu explico no vídeo 30. Perfeito, pessoal? Então, isso é mais uma explicação, né? Então, visto de cima, está aqui ele entrando, a pessoa está vendo no pôr do Sol da Terra, um planeta passou, por causa da órbita longa, órbitas longas ele tem, e planetas gigantes, passou por cima da linha, a linha imaginária Equador do sistema solar, e o Sol bateu nele, a Terra estava na posição oposta, aqui está o Sol, aí aparece um planeta iluminado do lado do Sol, o pessoal chama segundo Sol. Não existe segundo Sol. Existem planetas iluminados em posições favoráveis, onde o Sol ilumina e quem vê na Terra no pôr do Sol ou no nascer do Sol, vê um planeta iluminado desse sistema. Muito obrigado pela atenção, o trabalho continua. Por favor, inscrevam-se no canal, incentivem o canal e dê a sua impressão.
se aprovou ou não aprovou o trabalho. Isso é importante para impulsionar no YouTube. Muito obrigado, pessoal.